É isso, hein? Um grande abraço pra você que tá ligado aqui na Gol. Vamos falar do Campeonato Carioca 2025 com a 9ª rodada praticamente encerrada. Depois dessa jornada, apenas 2 pela frente para definir os 4 classificados às semifinais do estadual e também os 4 que vão para Taça Rio, que é aquele torneio de consolação do Campeonato Carioca, e também o rebaixado ao fim das 11 rodadas. Você vai deixando o seu like, se inscreva no canal para a gente falar dessa 9ª rodada do Cariocão, que começou no sábado lá no Maracanã. Fla-Flu 0-0, jogo bem abaixo das expectativas, jogo ruim do Flu, jogo ruim do Fla. Flamengo dentro do G4, vice-líder por enquanto na tabela de classificação. O Fluminense segue fora do grupo dos 4 melhores. Fluminense em 9º nesse momento, inclusive, embora o campeonato esteja bem embolado. No Elci Rezende no sábado, Boa Vista 2, Portuguesa 2. As duas equipes continuam com campanhas apenas medianas no campeonato estadual até aqui, embora a vantagem em pontos não seja tão grande assim. A Portuguesa já ficou um pouco para trás, né? O Boa Vista ainda tá no bolo de certa maneira, mas um empate para os dois times, Boa Vista recebendo a Portuguesa lá em Saquarema. No João Saldanha, Maricá e Bangu empataram por 1-1. Maricá teve um começo exuberante de campeonato, chegou a ficar invicto pelas 5 primeiras rodadas, né? E desde então são 4 jogos sem vitória, com 3 derrotas seguidas, e agora esse empate com o Lanterna jogando em casa. Então o Maricá claramente em queda livre na tabela de classificação. O Bangu está muito perto de ser rebaixado. No Kleber Andrade, em Cariacica, nesse domingo, o Madureira venceu o Botafogo por 2-0. Botafogo que segue sem atuar com o time principal, não dá nem pra dizer time reserva, né? Um terceiro time do Botafogo com muitos jogadores sub-20, abaixo aí dos 20 anos, alguns ali acima, 22, 23 anos, mas é um Botafogo muito aquém, né? No seu elenco, na sua formação, e por isso faz um estadual ruim. É o Botafogo realmente desprezando o Cariocão. E no final do domingo, Volta Redonda e Nova Iguaçu empataram por 0-0. O Volta Redonda perdeu uma bela oportunidade de abrir 5 pontos na liderança e de abrir vantagem aí para o segundo colocado, que é o Flamengo, uma vantagem que seria de 5 pontos a 2 rodadas do fim. Volta Redonda ficaria muito perto do bicampeonato da Taça Guanabara. E o Nova Iguaçu, com esse empate, com esse ponto, chegou a 13 pontos e entrou no G4, pelo menos provisoriamente. Na segunda-feira, para fechar a rodada, tem Sampaio Corrêa e Vasco da Gama no Lourival Gomes, também em Saquarema, né? Em Sampaio Corrêa tem Sampaio e Vasco. O Sampaio, com um empate, entra no G4 e o Vasco está dentro do grupo dos 4 melhores. Classificação já está na tela, com o Volta Redonda, líder, 17 pontos ganhos. Poderia estar aí com 19, estaria muito perto do seu bicampeonato da Taça Guanabara. O Volta Redonda, que foi campeão da Guanabara em 2005 e 20 anos, pode repetir a dose para levar o bi, mas isso está incerto. Esse tropeço aí com o Nova Iguaçu coloca em dúvida esse título da Taça Guanabara. Embola um pouco mais. Segundo colocado, o Flamengo tem 14 pontos, só empatou com o Flu. O Flamengo que ainda joga 2 clássicos, né? Com o Botafogo e com o Vasco da Gama. Isso dificulta um pouco as coisas aí para garantir esse bicampeonato da Guanabara. O Flamengo foi campeão ano passado, estadual e da Guanabara. Terceiro lugar, o Vasco da Gama, 13 pontos ganhos. O Vasco bem posicionado no campeonato e joga com o Sampaio. Se o Vasco consegue vencer o Sampaio no Lourival Gomes, o Vasco vai a 16 pontos, atinge a vice-liderança do campeonato. É esperar para ver. Quarto lugar, o Nova Iguaçu, tá com 13 pontos. Um ponto a mais aí do que esse bolinho aí de 12 com 4 equipes, né? Botafogo, Sampaio, Maricá e Madureira. Então o G4 com Volta Redonda, Flamengo, Vasco e Nova Iguaçu. Nova Iguaçu pode perder esse quarto lugar caso o Sampaio Corrêa só empate com o Vasco. Quinto, Botafogo tem 12 com 4 vitórias. Sexto lugar, o Sampaio Corrêa, 12 pontos, 3 vitórias, 2 de saldo, mas o Sampaio joga com o Vasco. Se empatar, assume vaga no G4, pula para o quarto lugar. Sétimo, Maricá, 12 pontos, começou muito bem, 5 jogos de vencibilidade e agora 4 jogos sem vitória, com 3 derrotas seguidas, e esse pontinho que também teve um gosto de derrota contra o Bangu, contra o Lanterna, jogando em casa. Oitavo lugar, o Madureira, 12 pontos também, tem menos gols pró do que o Maricá, por isso, oitavo posto. Nono, o Fluminense, vai muito mal no campeonato, botou os principais jogadores para atuar, e mesmo assim não tá fazendo muita diferença, mas o Flu ainda tá no bolo, tem alguma chance de classificação, tem alguma chance de chegar ainda nas semifinais, tá com 11 pontos. O Flu, que é bom destacar, o Fluminense não joga mais clássicos, né? O Fluminense, ele já enfrentou
enfrentou seus 3 principais adversários, Botafogo, Flamengo e Vasco, e agora vai para 2 confrontos aí na reta final. Inclusive o Fluminense encerra contra o Bangu e tem jogo ainda contra o Nova Iguaçu. 10º lugar o Boa Vista, tem 10 pontos com os seus impressionantes 7 empates em 9 jogos, 1 vitória, 7 empates e 1 derrota. Boa Vista é o recordista de empates. 11º lugar a Portuguesa com 7 pontos, muito mais preocupada em escapar do rebaixamento. Na lanterna do campeonato, o Bangu 4 pontos, não tem vitórias, só marcou 2 gols no campeonato e tem grandes chances aí de ser rebaixado na próxima rodada, e as chances são bem grandes de cair, porque na última rodada o Bangu vai enfrentar o Fluminense e o Bangu precisaria de mais do que 3 pontos, né, para escapar. Ele precisa pelo menos fazer 4 e torcer para a Portuguesa perder os 2 jogos, ou fazer 6, e aí a Portuguesa só vai poder fazer 2 no máximo, enfim. Mas pro Bangu tá bem complicado para não cair, porque ele tem um time com muita dificuldade de fazer gols. Então a gente tem aí no G4 o Volta Redonda com 17, o Flamengo com 14, o Vasco com 13, Nova Iguaçu com 13, principais artilheiros na tela. Pablo Verratti, o argentino do Vasco da Gama, ele tem 5 gols. E com 4 gols, 3 jogadores. O Wallace Ian, do Flamengo, Germancano, o argentino do Fluminense, também 4 gols para fechar, o Zé Vitor, do Boa Vista. Esse foi o resumo do Campeonato Carioca 2025, com a 9ª rodada na reta final, só na expectativa do jogo entre Sampaio Corrêa e Vasco da Gama. Gosta desse tipo de vídeo? Deixa o seu like e se inscreva no nosso canal. É isso, turma. Um grande abraço.